Bom dia, segundo ano. Eu vou fazer uma experiência hoje, que é fazer a gravação da aula, porque os meus horários hoje, um horário, justo o das 10 horas, bateu com ciências, e é um computador com todos esses recursos. Tenho um notebook, mas às vezes eu preciso ficar aqui ajudando a Dona Yara a trabalhar com a tela digital, principalmente porque é o tal do sexto ano, que eles não são muito autônomos nos estudos. Mas eu vou ver se eu consigo fazer uma inversão de horário meu aqui com vocês. Se eu não conseguir, aí às vezes ela vai colocar atividade ou eu faço o mesmo sistema da aula gravada, tá? Eu vou tentar fazer a aula de duração aproximada mesmo de 50 minutos. Provavelmente vai ser dividido em vários vídeos para poder carregar ali nas atividades, no material que eu vou deixar para vocês. A única diferença é que eu não vou conseguir esclarecer dúvidas de vocês imediatas, mas qualquer coisa vocês podem ir me mandando pelo WhatsApp. Mandem as dúvidas pelo WhatsApp, porque eu vou estar aqui na frente do computador do mesmo jeito. A diferença é que até a gente resolver essas situações e conseguir colocar atividades para todos, isso pode acontecer. Um outro dia que eu vi que bate é a sexta-feira, mas a sexta-feira eu já tinha pensado em deixar só para atividades mesmo, tá? Mas aí não tem muito problema não. Bom, eu vou começar aqui fazendo uma revisão da trigonometria, do que nós estávamos trabalhando na última aula. Aula, não é aula. Então, olha só. A gente vai começar de novo aquela parte de trigonometria. Já foi visto ano passado. Vocês já carregam uma noção disso, querendo ou não. Então vamos repassar os fundamentos da trigonometria. Na página 3 a gente começa com um triângulo retângulo. Triângulo retângulo eu já falei para vocês. Falou em triângulo retângulo, a primeira coisa que você tem que pensar é no teorema de Pitágoras. Então você começa a olhar um triângulo retângulo e pensar como eu posso aplicar Pitágoras aqui. Ainda mais quando a gente vai pensar na trigonometria. Antes de pensar em seno e cosseno, vocês têm que dominar o uso do teorema de Pitágoras. Então o que é o teorema de Pitágoras? Ele relaciona os três lados de um triângulo retângulo. Eu não preciso caracterizar para vocês o que é o triângulo retângulo. É aquele que tem um ângulo reto. Outra coisa, triângulo retângulo, não se esqueçam do seguinte. Vou voltar para esse aqui e ver se eu consigo usar aqui a anotação nele. Tá, então... não, ele não vai deixar. O triângulo retângulo, ele tem o ângulo reto, e não se esqueçam que uma propriedade comum a qualquer triângulo é a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Então, como nós vamos trabalhar com a trigonometria e alguns conceitos de seno e cosseno, precisa calcular ângulo, precisa... às vezes eu vou ter um ângulo, eu quero achar o outro ângulo. Um deles sempre vai ser conhecido, o ângulo reto. Se eu te fornecer o valor de alfa, você calcula beta. Tá? Se eu falar que alfa é 20 graus, beta é 70. Porque a soma desses dois aqui, a soma de alfa e beta, tem que dar 90 graus. Ok? Então, propriedade bobinha, né? A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, que não devemos nos esquecer quando trabalhamos com triângulo. E aí, vamos às nomenclaturas. Agora apareceu justamente aquilo que eu estava falando. Vamos aos nominhos que nós damos aos lados de um triângulo retângulo.
O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, sempre. Tá? É o maior lado do triângulo, ele é oposto ao ângulo reto, então depois que você localiza o ângulo reto, aquele ângulo que está de frente para ele, ó, está de frente para ele, é a hipotenusa. Os lados que formam o ângulo reto são chamados de catetos. E ali está a propriedade que eu falei para vocês. Aqui, ó, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Portanto, o ângulo alfa e o ângulo beta tem que bater 90 graus. Aí o teorema de Pitágoras. Tá? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pô, o teorema de Pitágoras parece um mantra que o professor de matemática fica falando toda hora. Mas é bem por aí mesmo, tá? Não é algo que se possa esquecer. Do que vocês aprendem no 8º, 9º ano, 2 coisas vocês carregam até, às vezes até depois que entra na faculdade, depende do curso que você escolhe. Teorema de Pitágoras e Bhaskara. Não se resolve uma série de equações, né, mesmo equações nível superior, sem Bhaskara. E não se resolve muitos problemas em geometria e em física sem Pitágoras. Mas pelo amor de Deus, né, Pitágoras. Tá, aí tem a demonstração, blá 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 lá, da onde que veio o teorema de Pitágoras. Sinceramente, gente, é a página 4 aí. Vamos, qual é a área do quadrado? Considere o quadrado, qual é a área do triângulo? Ah, gente, por favor. Se vocês não conseguem analisar isso aqui, descobrir uma área do quadrado, montar uma expressão matemática para calcular a área do quadrado e nem para calcular a área do triângulo, ó, dá um tempinho pro titio, vão dormir de novo. Então são coisas que a gente tem que literalmente saber de cor salteado. Aí começam os conceitos de seno, cosseno e tangente. Tá, primeira coisa, o que é essa história de seno, cosseno e tangente? É uma maneira que nós temos, são funções matemáticas que relacionam ângulos e lados. Por quê? Porque seno, cosseno ou tangente nós vamos calcular a partir de um ângulo. Então é o seno do ângulo alfa, o cosseno do ângulo alfa. Agora, não vou chamar de fórmula, mas a expressão que me dá o valor do seno de alfa, ele relaciona lado e lado desse triângulo. Porque afinal de contas o alfa tem que ser um ângulo do triângulo. Ai, mas e se for um paralelogramo? Gente, não existe trigonometria no paralelogramo, a não ser que você divida ele em 2 triângulos. Não existe trigonometria em quadriláteros, em pentágonos, em hexágonos, a não ser que você extraia os triângulos que os formam. Toda figura plana é formada por triângulos. Olha, gente, se der uma pesquisada boa aí, eu acho que a maior parte das figuras nós conseguimos dividi-las em triângulos. Pode não ser triângulos equiláteros. Um hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Quadrado, se eu cortar um quadrado ao meio, eu tenho 2 triângulos retângulos de catetos iguais. Se eu cortar um retângulo ao meio, na diagonal, eu tenho 2 triângulos retângulos parecidos com esse que está aí na tela. Então sim, eu tô tomando café, tá? De vez em quando vai sair o barulhinho do café. Tô gravando a aula agora de manhã mesmo, gente. É só pra adiantar a vida aqui, 8h20 da manhã já. Vocês já devem estar em aula, espero. Menos aqueles que não acordam cedo. Então vamos lá. Seno, cosseno e tangente é uma maneira que nós temos de relacionar ângulos e lados. São funções matemáticas que relacionam ângulos e lados de um triângulo retângulo. Maravilha. Então, quando você analisa o triângulo retângulo na sua integridade,
Não, vamos usar essa figurinha aqui mesmo que está mais bonitinha. Nós temos que o seno de alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, se o ângulo alfa está aqui em cima, o cateto oposto a ele é o lado B, dividido pela hipotenusa, e a hipotenusa é o lado A. Mesmo raciocínio para cosseno, mesmo raciocínio para tangente. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente a alfa, é o cateto que ajuda a formar o ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. A tangente é uma relação entre catetos, é o oposto dividido pelo adjacente. E aí vem o seguinte, como os ângulos são complementares, o seno de alfa ele é igual ao cosseno de beta. Então, quando você olha o ângulo alfa, o cateto oposto a ele é o B. Quando você olha o ângulo beta, o cateto B, o lado B, é o cateto adjacente a ele. Então, por isso que nós falamos, ó, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Um negocinho chato que fica aparecendo aqui, né? Depois a gente remove ele. Então, olha só. Página 5 são as relações trigonométricas fundamentais. Eu acho que não tem muita dúvida aí também, não. Tá? Depois ele vai falar na página 7 daquela tabela dos ângulos notáveis. Pô, já ensinei vocês a criar aquela tabela. Deixa eu pegar a tabelinha completa aqui, ó. Aí, ó. E quando eu ensinei vocês, ainda mostrei o de 0 e o de 90 também. Embora 0 e 90 não seja tão vital. Os principais são os de 30, 45, 60, que é o que a gente vai acabar usando em cálculo mais frequentemente. Então a tabela, lembrem-se da maneira como eu ensinei vocês a construírem. E aí, nós vamos para os exercícios de aplicação. Tá? Se eu bem me recordo, peraí que eu vou mudar a tela aqui para vocês agora. Vamos ao Open Board, beleza. Se eu bem me recordo, eu havia feito o 1, o 4 e só. Por quê? Porque eu falei que o resto era aplicação básica, o resto era exercício que a gente já martelava direto. Mas, em todo caso, vamos a eles. Então, lá na página 10, nós temos o exercício 2. Espera aí, gente, que eu preciso localizar o meu mouse aqui. Localizado. Vamos ao exercício 2. O exercício 2 me dá um triângulo retângulo, é aquele tipo de exercício no nono ano. Me dá um triângulo retângulo, tá aqui. Aqui mede 24, esse cateto. Aqui mede 25. Aqui é o ângulo beta. Aqui é o ângulo alfa. Bom, mesmo que ele não tivesse pedido na letra A o outro cateto, o cateto AC, era por ele que eu deveria começar. Por quê? Porque mesmo que eu vá calcular só seno, cosseno e tangente, eu vou precisar daquele outro cateto, gente. Então, ó, aqui não tem por onde. Eu vou chamar ele de C. Então eu sei que o quadrado da hipotenusa, ó, para achar a letra A, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Jogo nisso daqui e manda ver. 25 ao quadrado, nossa, agora também exagerei.
Não queria uma linha mais grossa, mas também não queria negócio apagado. Quanto que é 25 ao quadrado? É 50, né? Nossa, moçada. 25 ao quadrado, 625. E 24 ao quadrado, 576? Esse aqui eu vou conferir. 576. Então, olha só. 625 igual a 576 mais C ao quadrado. Beleza. C ao quadrado é igual a 625 menos 576. C ao quadrado dá 49. Consequentemente, o cateto C é raiz quadrada de 49, que dá 7. Agora eu tenho os elementos necessários para poder continuar o exercício. Por quê? Porque agora ele vai pedir seno, cosseno, tangente do ângulo alfa e do ângulo beta. E eu precisava das 3 medidas, dos 3 lados daquele triângulo retângulo. Então, ó, a letra B pediu o seno do ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui. Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu vou jogar direto aqui, gente, porque essas definições eu não preciso ficar colocando aí cateto oposto, colocando uma letra, porque eu acho que essas definições aí vocês já as conhecem. Letra C. Cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente, que eu acabei de calcular, dividido pela hipotenusa. Letra D. A tangente de alfa. Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Só uma observação. Seno e cosseno sempre serão valores entre 0 e 1. Certo? Se você fizer qualquer uma dessas duas divisões, você vai encontrar um decimal entre 0 e 1. Tangente é a única que pode superar o valor. Pode ser maior do que 1, não tem problema nenhum. Mas seno e cosseno não são maiores do que 1. Circunferência trigonométrica, lembra disso. Depois a gente vai chegar lá. Letra E. Agora pega o ângulo beta. Ângulo beta está aqui em cima. Então o cateto oposto agora é o 7, o cateto adjacente é o 24. Se ele pediu o seno do ângulo beta, então é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Ó. Cosseno de alfa é seno de beta. Da mesma maneira, o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Então, é o 24 sobre 25. E, finalmente, a letra G pede a tangente de beta. Caçamba! Quenga dessa borracha também não fica no tamanho que eu defino. Tangente de beta é o inverso da tangente de alfa, é o contrário agora. 7 sobre 24. Gente, o exercício 2, por favor, né? Extremamente, aplicação direta, extremamente simples para vocês fazerem. Vamos ao exercício 3. Se alguém, por um acaso, aí não conseguiu copiar, me avisa agora que eu espero, tá? Mentira. Essas telas ficam salvas, depois eu mando para vocês, se for necessário. Aí eu tenho um outro triângulo retângulo no exercício 3. Por que você não usa a linha reta para fazer? Porque eu tô com preguiça. ABC. Aqui é 5. Aqui é beta. Aqui é alfa. Ele me deu o seno de alfa
igual a 0,8. Determine, ele quer o cosseno de beta e ele quer o perímetro do triângulo. Bom, então, aqui nós temos apenas a medida da hipotenusa. Não tenho nenhuma outra medida. Olha só, eu poderia ser pilantra ao extremo para calcular isso daqui, e serei. Por quê? Gente, vocês têm que procurar a maneira mais fácil de resolver as coisas. Se ele me pediu o cosseno de beta, nós já trabalhamos com essa ideia aqui. Lembra que alfa e beta, eles são ângulos complementares. Eu não tenho que fazer complementares. Eu não tenho que fazer nenhuma manobra maluca para calcular o valor dos catetos ali, depois calcular o cosseno. Não vou fazer isso. De verdade. Senão eu teria que calcular o cosseno, o cateto oposto usando o seno. Eu teria que calcular esse cateto usando o seno. E depois jogar em Pitágoras. Ah, gente, tudo bem, que aqui eu já até já dá para saber até quanto que vai dar, né? Se a hipotenusa é 5, eu vou achar um 4 e um 3 ali, mas eu não vou não. Por quê? Porque se os ângulos são complementares, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então, se o seno de alfa é 0,8, o cosseno de beta também é 0,8. Não faz parte do que foi pedido, porque ele pediu o perímetro, aí eu vou ter que fazer isso aí, calcular os lados, mas eu posso fazer isso de uma maneira mais simples. Só que antes eu quero mostrar uma outra coisinha para vocês. E se ele tivesse pedido o cosseno de alfa? Não foi o cosseno de beta. Ele pediu no exercício o cosseno de beta. Mas e se ele tivesse pedido o cosseno de alfa? Aí nós usaríamos a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, eu vou pegar o 0,8 elevar ao quadrado para poder calcular o cosseno de alfa. Então, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 0,64. Passei para o outro lado. Cosseno ao quadrado de alfa é 0,36. Deixa eu subir a tela aqui um pouquinho. Gente, se o cosseno é 0,30, se o cosseno ao quadrado é 0,36, o cosseno de alfa é 0,6. Ok? Então, se ele tivesse pedido o cosseno de alfa e não o cosseno de beta, então eu jogaria na relação fundamental da trigonometria e acharia esse valor. Tá? Agora deixa eu voltar aqui e fazer a letra B. A letra B pediu o perímetro, ferrou minha vida agora. Porque o perímetro é a hipotenusa mais um cateto mais o outro cateto. Ixi! Então como é que eu vou fazer? Eu sei que o seno de alfa, que é igual a 0,8, deixa eu só lembrar, aonde... Ricardo, tá aqui na sua frente. Não, tá, não estava na página do lado. O ângulo alfa é aquele lá do vértice A. Então, eu vou chamar aquele lado BC de B. Esse aqui é o lado BC. E esse aqui é o lado AC. Tá? Então, se eu quero o seno, eu quero o cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Como eu sei que o seno de alfa é 0,8 e eu não tenho o lado B, e a hipotenusa vale 5, 5 vezes 0,8, o B vale 4. Como eu já calculei aqui a relação fundamental, ou eu jogava em Pitágoras, o mais fácil seria jogar em Pitágoras. Vamos jogar em Pitágoras, para achar o C. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais C ao quadrado. Gente, eu não vou nem terminar isso aqui. C é igual a 3. Então, o perímetro é 5 mais 4 mais 3. O perímetro é igual a 12. Eu não lembro se ele deu unidades. Não deu unidades. Então, termina aqui. Então, ó, mais um exercício extremamente simples. A letra A pede aquele conceito de relacionar os ângulos complementares, né? O seno de um igual ao cosseno do outro. Gente, o ruim de gravar aula é isso, ó. Tem um corno tentando subir de Fusca aí. Cara, dá vontade de filmar esses caras e ridicularizar. Ai, comprar um carro. Pelo amor de Deus. Não, tá subindo de ré ainda por cima. Te conta. Fazer o que, né? Vamos lá. Exercício 4 foi resolvido. Então, vamos ao exercício 5, ainda da página 11. O bom é que fazendo essas aulas também, gente, eu não deixo exercício para trás de jeito nenhum. Depois eu ainda vou mandar, porque a prova de matemática suas é na sexta. A gente tem aula amanhã, física, e depois tem uma matemática na quinta-feira, e depois física na sexta. Então a gente ainda tem bastante aula. Para conferir a altura de uma determinada torre... Eu não fiz esse aqui, não, mas tudo bem, vamos lá. O engenheiro colocou um teodolito a 100 metros da base e obteve um ângulo de 30. Eu falei para vocês que esse é parecido com o que a gente fez o ano passado, daquele casal que tinha ido viajar e achou um monumento lá, que a gente achou que era um monumento, mas era uma porcaria de 3 metros de altura. Então aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, ele está a 100 metros da base da torre, e o teodolito está a 1,70 do chão, 1,7, e ele quer achar a altura da torre. Ele quer achar o Hzão. Primeiro eu vou ter que calcular aquele Hzinho, aí depois eu acho a altura da torre, porque a torre vai tudo. O Hzão da torre é Hzinho mais 1,7. Da onde que eu vou tirar aquele Hzinho? Seno de 30 graus é igual cateto oposto. Nossa, eu não tenho cateto adjacente, desculpa. Então não vou nem fazer seno. Eu vou usar tangente, que eu tenho cateto adjacente. Tangente de 30 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E quanto é tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. H sobre 100. A multiplicação cruzada me dá 3H. 100 vezes ele manda usar 1,73. Então, eu teria que H é 173 dividido por 3, H 57,6 metros, o Hzinho. Como ele quer a altura da torre, então eu tenho 57,6 que deve ser somado ao 1,7. Então eu tenho uma altura
de 59,3 metros de altura, que dá aproximadamente, né, os 59 que dá a letra D. Beleza? Então, ó, mais um exercício também. Gente, não vai falar que é difícil, porque não é. Qual é o fundamento de tudo isso daqui? Gente, vocês precisam saber quando usar seno, cosseno e tangente. Observem os dados. Ai, mas como é que eu ia lembrar? Vamos parar do como é que eu ia? Vamos colocar a cabeça para funcionar, usar o tempo à tarde agora que vocês teoricamente estão livres, já que a gente está concentrando as aulas de manhã e deixando à tarde para vocês tentarem estudar. Pô, vocês já descobriram que a internet se aprende o que você precisar. Tá? Vocês já descobriram que dá para achar muita coisa na internet. Vocês já descobriram, sei lá o que vocês já descobriram, mas já deve ter descoberto. Pesquisa, procura videoaula. Ah, Ricardo, mas eu posso assistir a aula do Ferreto? Pode. Pode assistir a aula do Boaro? Pode, deve. Tá? Se os caras têm canal no YouTube e site que vende curso, os caras é bom. Melhor do que eu. Então vai ver a aula deles também, pô. Não fica só com isso aqui se você tá com dúvida. Então vocês têm que parar com isso de ficar... Ai, eu não entendi ainda. Você correu atrás? Você acordou cedo para correr atrás? Ou você ficou no joguinho? Eu quero ver quem vai aparecer nessa aula. Por quê? Eu vou registrar a presença como? Marcando o nome de quem acessou durante a aula. Se acessar depois, vai estar lá gravado, vai estar lá disponível para vocês. Vai contar a presença? Não, não vai contar a presença. É óbvio que não vai contar. Entenderam? Então a coisa vai funcionar dessa maneira. Eu acho que vocês precisam parar um pouco de choramingar. Agora já deu tempo de copiar ali e tentar entender. Precisa parar um pouquinho de choramingar com a vida e correr atrás. Capacidade vocês têm. Eu estou achando que está faltando um pouquinho de boa vontade da parte suas. Vocês não podem querer que o conhecimento saia do meu cérebro e entre nos seus, até mesmo porque não cabe Júpiter em consolação. Nossa, moçada. Qual o valor de x na figura? Olha, x é uma letra muito importante. Sem o x nós não teríamos a xícara. E sem a xícara não teria onde tomar café. E sem café não há vida, não há universo. Não há esperança e nós todos viraríamos chineses. Então a tragédia seria muito grande. Meu Deus, como é que eu vou achar o valor de x? A única coisa que eu tenho é uma hipotenusa que mede 40. Então, olha só. Eu tenho dois triângulos retângulos. Um triângulozão que tem um ângulo de 30 graus e tem um 40 aqui. E um triângulozinho que tem um ângulo de 60, ambos retângulos, tá? Se não for reto, o problema é seu. Sim, mas eu não sei a hipotenusa dele, eu só tenho ali o cateto adjacente ao ângulo. Então, né, criançada, um ângulo de 30 graus ele é saborosíssimo. Porque se eu conseguir descobrir esse aqui, depois eu trabalho com a tangente e acho aquele ali. Que não entendi. Gente, o raciocínio aqui é o seguinte. Não adianta querer jogar Pitágoras, não adianta, não adianta mexer com esse lado aqui. Não adianta mexer com essa hipotenusa aqui, que vocês não vão a caminho nenhum, vocês não vão chegar a lugar nenhum. O único lado que me permitiria, porque é um lado comum aos dois triângulos, esse é um lado comum aos dois triângulos e ele representa exatamente a mesma pessoa. Que pessoa? O cateto oposto. O H, ele é o cateto oposto do ângulo de 30 graus. O H
ele é o cateto oposto do ângulo de 60 graus. Então, esse é o lado que eu poderia utilizar para tentar calcular aquele x. Ele é um lado que, na hora que eu achar o valor dele, ele tem o mesmo significado nos dois triângulos. Agora, eu começo por onde? Eu começo pelo de 30, porque é extremamente fácil, eu tenho a hipotenusa dele. Lembra que desse triângulo aqui eu não tenho a hipotenusa. Eu não sei esse valor aqui. Então, eu sei que o seno de 30 graus é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é aquilo que eu chamei de h e a hipotenusa é 40. Ah, mas por que você começou por aqui? Porque eu sei o valor do seno de 30. Seno de 30 é meio. H sobre 40. Então o H vale 20. E tem unidade? Cara, os caras não dão unidade para nada. O H vale 20. Se ele vale 20 aqui, como é o mesmo H, ele vale 20 aqui também. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho o cateto adjacente, eu tenho o cateto oposto ao ângulo de 60. Então eu preciso usar a tangente de 60 graus, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E o que é tangente de 60? Raiz de 3. E x é igual a 20 sobre raiz de 3. Aí você é obrigado a racionalizar o denominador. X é igual a 20 raiz de 3 sobre 3. Alternativa E. Tá aí. Mais um exercício que também, ó, gente, por favor. 0 de dificuldade. Pau na máquina. Não deu tempo nem de eu copiar. Ou vocês apressam a copiar aí, ficando essa lerdeza aí, cutucando o nariz. Exercício 7. Um pequeno avião. Parece que eu conheço esse aqui, mas tudo bem. Um pequeno avião deveria partir de uma cidade A rumo a uma cidade B ao norte, distante 60 km de A. Ele já deu o esqueminha aí do triângulo. Oh, esse triângulo ficou bonito. Então é A, B, C, distante 60 km de A. Então isso aqui tem 60 km. Por um problema de orientação, o piloto seguiu erradamente rumo a oeste. Cara, que gênio. Ao perceber o erro, ele corrigiu a rota fazendo um giro de 120 graus à direita em um ponto C, de modo que o seu trajeto... Mas, gente, eu acho que ele inverteu algumas coisinhas aqui, né? Porque se ele veio para cá, esse triângulo está desenhado invertido. Te juro. Porque se ele falou que aqui é leste, realmente é. Se o B é o norte, aqui é o leste. O avião ele veio para cá, chegou nesse ponto, ele fez uns 120 graus para a esquerda e não para a direita, para ir para o norte. Como que seria o triângulo correto? Peraí, se é para fazer o correto, eu vou fazer caprichado. Como que seria o triângulo correto? O correto seria esse. Tá? O A foi para o B. Então o B está no rumo norte. Tem 60 quilômetros de distância entre A e B. Se o piloto seguiu... pensa bem. Como é que eu vou orientar para vocês? Se vocês estiverem com a bunda suas virada para a igreja, vocês estão de frente para o norte. O norte seria a região ali do ginásio. Aquilo ali é a zona norte da cidade.
À esquerda suas, vocês têm o oeste. Então, se você está na igreja, lá na matriz, no ponto A, o ponto B seria o ginásio, ao norte da matriz. À sua esquerda está lá o Residencial do Baleia, o colégio, a Unisul. Aí seria o oeste. Oeste é para cá. Agora faz sentido. Por quê? Porque o piloto, a orientação foi desorientado até no desenho. O piloto saiu de A e foi para o C, a oeste. Aí ele fez um giro de 120 graus à direita, agora sim, e corrigiu a sua rota. E o trajeto que ele fazia, que ele fez, né, formou aproximadamente esse triângulo retângulo. Bom, se ali é 120, moçada, aqui é 60 graus. Como aqui é 90, eu sei que esse aqui vale 30 graus. Deixa eu controlar o tempo aqui que eu tenho para resolver esse e vou encerrar. Tá? Ele quer saber a distância que o avião voou. Então ele quer saber, eu vou chamar isso aqui de A e esse aqui de C. Gente, se eu descobrir um dos dois, eu jogo em Pitágoras e resolvo o meu problema. Tá? Se eu descubro. Pena que o mais fácil eu não vou conseguir. Qual seria o mais fácil? O 30. Ah, mas o 60 também. Não, o 60 seria o cosseno, né, criançada? Ele não facilitou nessa vida aqui não. Mas a gente dá um jeitinho. Olha só. Eu vou pegar o que eu conheço aqui. O cateto oposto ao de 60 ou adjacente ao de 30. Então, o cosseno de 30 graus, ele é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Eu estou tentando achar aqui a hipotenusa. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Podia ter feito por tangente que eu não racionalizava, mas tudo bem. Vamos lá. A hipotenusa vai ser 120 sobre raiz de 3. Resolvendo tudo isso daqui, já simplificando, porque eu vou simplificar aqui, vai dar 40 raiz de 3. 40 raiz de 3 quilômetros. Essa é o trajeto de C até B, resolvido. Agora eu vou jogar em Pitágoras, gente. Eu vou facilitar minha vida aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado, que é o 60, mais C ao quadrado. O A é 40 raiz de 3 ao quadrado. O B ao quadrado é 60 e o C é o que eu estou querendo calcular agora. Então, C ao quadrado vai ser 40 ao quadrado dá 1.600 vezes 3. Não esquece que na hora que ele levou o raiz de 3 ao quadrado, ele cortou a raiz. E eu passo esse 3.600 para lá. Vai dar 4.800 menos 3.600. Aí não tinha outro jeito mais fácil de fazer sem usar Pitágoras? Estou pensando, gente. Que chato. Isso aqui vai dar raiz de 1.200, que vai dar 20 raiz de 3 quilômetros. É só fatorar, moçada. Isso aqui seria só fatorar. Subindo um pouquinho a tela. Como ele me pediu a distância de A até B, a distância de A até B, ele é formado por AC mais CB. Esse é o trajeto.
tá? O AC é o 20 raiz de 3 e o CB é o 40 raiz de 3, que me dá 60 raiz de 3 quilômetros. Alternativa C. Tá. Eu quero fazer depois esse 8 e esse 9 com vocês também. Mas isso aí eu já consigo... e depois o 10, o 11 e o 12, que eu sei que já é onde pega um pouquinho para fazer. Mas eu vou... Talvez eu até grave uma aula assim com resolução de exercícios para facilitar a vida suas, tá? É que daria tempo de fazer. Ah, dá tempo de fazer, eu tenho uns 5 minutinhos ainda. Então, ó, nova página. Eu não copiei! Gente! Volta o vídeo! Peguei vocês! Exercício 8. Blá 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 blá. Tem um topógrafo que necessita medir a largura de um rio e se vê sem condições de atravessá-lo e fazer a medida. Para isso, esse profissional já verificou antecipadamente que naquele trecho de rio as margens são paralelas. Ele finca 2 estacas A e B numa mesma margem, distantes 30 metros uma da outra. Tá, então vamos pegar o riozinho aqui. Rolar não. Ricardo. As 2 margens são paralelas. Maravilha. O que o topógrafo fez? Fincou uma estaca, fincou outra estaca. Elas estão a 30 metros uma da outra. Na outra margem há uma árvore C que ele toma como referencial. Só que toma cuidado, porque ele não falou que essa árvore C está alinhada com nenhum ponto. Então eu não posso assumir que ela esteja alinhada. E por meio de um instrumento chamado teodolito, ele verificou que os ângulos CAB e ACB são congruentes. Vamos descobrir o que significa isso daqui a pouco. Consegue verificar que a tangente do ângulo ABC vale 4/3. Aí ele quer calcular a largura do rio. Então vamos tentar montar um triângulo aqui, ó. Isso. Esse é o triângulo que eu tenho. Ele só vai virar retângulo aqui, ó. Aí ele virou um triângulo retângulo. Então vamos analisar as informações que ele me deu. CAB. CAB. Então esse ângulo e o ACB. ACB. E esse ângulo são congruentes. E a tangente desse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, então a tangente de alfa é 4/3. Enfim, uma informação interessante. Agora é o seguinte, tem outra informação interessante também, embora o desenho não mostre isso. Se esses 2 ângulos são iguais, esse triângulo, o ABC, ele é isósceles. Os ângulos da base são iguais, então esse lado aqui é congruente a esse lado. Então aqui vale 30 metros. Por que eu descobri que o triângulo é isósceles? Porque os ângulos da base são congruentes. Se os ângulos da base são congruentes, o triângulo é isósceles. Se o AB vale 30, a base seria AC. Essa daqui seria a base do triângulo isósceles. Aqui vale 30, o BC também vale 30. E resolvido o nosso problema. Agora é o seguinte, eu preciso descobrir a largura. Só que eu não tenho muitas informações.
Vamos chegar naquele triângulo. Ah, eu vou desenhar de qualquer jeito aqui, gente. Vamos chegar naquele triângulo ali que me deu aqui a hipotenusa valendo 30. Esse é o ângulo alfa. Eu quero achar a largura L. O problema é o seguinte, a tangente do ângulo, ele não me ajuda muito. Por quê? Porque eu preciso de um dos catetos. Eu não tenho outro cateto. Eu tenho uma hipotenusa. Tá, mas o que eu vou fazer com essa hipotenusa? Eu posso tentar relacionar uma coisa com a outra, mas aí vem a complicação. O que é tangente? Tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Eles são proporcionais, de 4 para 3. Então, existe uma razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Existe uma razão entre CO e CA que é igual a 4/3, que é igual a tangente. Então, eu teria aqui CO sobre CA é igual a 4/3, ou 4 vezes CA é igual a 3 vezes CO. Beleza? Não, né? Então, esse que é o problema. Aqui, esse exercício não tem outra saída a não ser tentar relacionar os catetos. Ó, uma outra maneira, tá? Vou chamar isso aqui de x. Se eu pensar num Pitágoras aqui, ó, 30 ao quadrado é igual a L ao quadrado mais x ao quadrado. Então, cadê a borracha? Aqui. Vamos tentar pela relação do Pitágoras e depois eu uso aquela tangente lá. Vamos lá. A gente vai fazendo as experiências aqui até ver uma maneira que vocês compreendam melhor. L ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 900. Beleza. Uma equação, duas incógnitas. Só que eu tenho que a tangente do ângulo alfa, que é 4/3, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tudo bem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu teria, fazendo uma multiplicação cruzada, que 4x é igual a 3L. Como eu quero achar o valor de L, eu vou isolar o x aqui, 3L sobre 4, e substituir aqui. L ao quadrado mais 3L sobre 4 ao quadrado é igual a 900. Agora eu resolvo aquilo ali e eu vou achar o valor de L. Aí complicou mais, mas gente, pelo menos se montou duas equações a duas incógnitas. Resolvo o sistema. L ao quadrado mais 9L ao quadrado sobre 16 é igual a 900. Faz o MMC. Aqui vai dar 16L ao quadrado mais 9L ao quadrado é igual a 900. Passo 16 multiplicando 900. Espera aí que eu agora vou fazer na calculadora. 16 vezes 900 dá 14.400. Aqui em cima dá 25 L ao quadrado. E aqui dá 14.400. Então, L ao quadrado é 14.400 dividido por 25. Então, vou dividir por 25. Dá 576. Fechou o negócio. Opa, L ao quadrado é 576. Raiz quadrada de 576 é 24. Alternativa D. Certo?
Passei do tempo, mas tudo bem. Moçada, a coisa é essa daí. Tá? A galera já deve estar fazendo exercício. Terceiro ano já deve ter terminado. Quer dizer, obrigatoriamente já tem que ter terminado. Passei um pouquinho do tempo, mil perdões. Tá? Mas enfim. Segundo, primeiro ano também. Vamos ver se alguém terceiro faltou. Moçada, abração, depois a gente conversa. Tchau, tchau.